Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao curso de Raciocínio Lógico aqui do EJUF. Tá? Nesse nosso primeiro bloco, nossa primeira aulinha, nós vamos trabalhar um pouquinho com proposições e alguns conectivos da tabela verdade. Talvez o raciocínio lógico seja um tema novo para todo mundo, né? Porque a gente não tem muito o costume, o hábito de estudá-lo no ensino médio, né? Porém, é muito mais simples do que vocês imaginam, tá? Tenho certeza que vocês irão gostar. Vamos lá, então? Bom, começando, nós vamos falar de proposição. Isso, proposição, não é preposição, gente. Cuidado para não confundir as bolas, tá bom? Quando a gente fala de proposição, na tabela verdade, nós estamos falando de sentenças que eu posso julgar como verdadeiro ou falso. Consigo julgar? Tem uma resposta, é proposição, tá? Por exemplo, 2 mais 1 é igual a 3. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tenho certeza que você respondeu aí da sua casa. Bom, se é verdadeiro, quer dizer que é uma proposição. Agora, 4 mais 5. 4 mais 5. Se liga aí, eu só coloquei 4 mais 5. Eu não terminei. Então, tem gente que já está respondendo aí em casa. 9. Está escrito 9, gente? Não está, tá? Não está escrito igual, diferente, maior, menor. Então, eu não posso responder. Nesse caso, não é uma proposição, é uma sentença aberta. Está em aberto, tá? Dá vontade de responder 9, mas não está escrito 4 mais 5 igual a 9. Então, cuidado com os achismos, tá? Às vezes eu acho que é. Aqui a gente tem que ter certeza, tá? Curso de raciocínio lógico, nós vamos chegar em certezas. Então, proposição, tudo que a gente julga como verdadeiro ou falso. Consigo responder. Se eu não consigo responder, é uma sentença aberta. Aí no material de vocês, disponível para download, tá? Em PDF. Quem não baixou, baixe, gente, para acompanhar a aula, aí na página 1, tá? Tem algumas proposições como exemplos para vocês, tá? Poderem acompanhar, tá bom? Aí quem quiser depois dar uma lida, tem aí 7 diferente de 5, 4 é maior que 3, quem é, x mais y e 6 mais 1. 7 é diferente de 5. Dá para responder. Proposição. 4 é maior que 3? Dá para responder. Proposição. Quem é? Não falei quem é, não falei o nome da pessoa. Sentença aberta. X mais Y. É X que me traumatizou na matemática, não é isso que você deve estar pensando, né? Então, X e o Y são sentenças abertas, porque X e Y tem uma infinidade de números que a gente pode encaixar aqui. Então, a gente não tem certeza da resposta. E o 6 mais 1, que está aí no material de vocês, assim como o 4 mais 5, agora vocês não vão responder 7, porque vocês estão espertos e sabem que isso é uma sentença aberta. Não temos certeza da resposta. Aí vem embaixo, dicas de sentenças abertas. Sentenças exclamativas, caramba, feliz aniversário, que lindo, né? Nada disso dá para responder. Sentenças interrogativas. Como é seu nome? O jogo foi de quanto? Você sabe quem é? Sentenças imperativas. Estude mais. Faça isso, faça aquilo. Então, tudo isso para nós são dicas de sentenças abertas, ok? Valor lógico só existem dois no raciocínio lógico, ou é verdadeiro ou é falso. A gente não vai trabalhar com os dois. Resolvi o problema, deu verdadeiro. Aí eu vou resolver o mesmo problema, deu falso. Opa, deu ruim, gente. Alguma coisa está errado, porque ou é verdadeiro ou é falso. As duas coisas jamais. Aqui não é o que o autor acha, o que eu penso. Aqui nós temos que ter certeza, tá bom? Assim, a gente vai começar a falar um pouquinho da tabela. Para a gente começar a falar um pouquinho da tabela,
Vocês vão perceber, né, quem já tem estudado um pouquinho mais de tempo aí para alguns concursos, quem já é um concurseiro aí há mais tempo, já deve ter trabalhado com algumas provinhas e percebeu que algumas proposições, algumas frases que aparecem nas provas, vêm com letrinhas, Pzinho, Qzinho, R, S, T. VUNESP gosta de letras minúsculas, tá? Se alguém estiver estudando para um concurso federal, aí uma CESP no futuro, aí ela gosta de letras maiúsculas. Mas isso é indiferente, gente. A banca que usa letra maiúscula ou letra minúscula, isso é indiferente. O que manda são as regras que a gente vai ver daqui a pouquinho na tabela verdade, tá bom? A VUNESP, por exemplo, na última prova da Polícia Civil, ela usou uma tabela com letra maiúscula, então isso é indiferente, tá bom? Para não escrever as frases inteirinhas na tabela verdade, que a gente não tem muito espaço e nem muito tempo, né? A gente tem que ser prático e ágil na hora da prova. Então não temos nem muito espaço e nem muito tempo. Então você não vai escrever lá, Maria ganhou na Mega Sena. Você não vai colocar a frase escrita, até por conta do espaço. Você vai usar a letra M de Maria. João passou no concurso. Você não vai escrever João passou no concurso, você vai usar a letra J. Então, as proposições que nós estamos falando até agora serão representadas por letras do alfabeto. Maiúscula ou minúscula, isso é indiferente, tá, gente? Representaremos as frases, as proposições por letras na hora de escrever a tabela verdade. Proposição sozinha, frases sozinhas, só servem para a gente falar se é proposição ou não, verdadeiro ou falso. Quando eu começo a juntar essas frases, aí começa a ficar legal. Porque quando eu começo a juntar uma proposição e outra proposição, entre as duas a gente vai trabalhar com ou, com e, se então, que com certeza vocês já ouviram falar. Se e somente se. E o ou são os famosos conectivos da tabela verdade, tá? Então vai aparecer lá, Maria ganhou na Mega Sena ou João dormiu. Aí quando você tentava estudar raciocínio lógico sozinho, sem conhecer essas regras, você falava, mas essas frases não têm nem pé nem cabeça, como que eu julgo isso? Existem regras. Colocaremos nas regras e você não vai errar jamais, tá? Nada de ficar interpretando frases, hein, gente? Aqui não é interpretação de texto. Ah, eu acho que a Maria passou no concurso. Eu acho que o João dormiu. Não, aqui não tem achismo. Nós vamos colocar nas regrinhas, que iremos aprender uma por uma, tá? Colocou na regrinha, é sucesso. Você não vai errar nunca mais, tá? E depois a gente tem um jeitinho prático aí para vocês gravarem essas regras com carinho e com mais rapidez. Ah, apareceu o E. Maria passou no concurso e João dormiu. Se Maria passou no concurso, então João dormiu. Maria passou no concurso se e somente se. Ou Maria passou, ou João dormiu. Então, esses conectivos nós veremos logo, logo, um por um, cada um com a sua regra, cada um com o seu jeitinho especial de aparecer aí na prova, tá bom? Então, só vai ter graça pra gente, já vou adiantando, os conectivos aí quando juntar duas proposições que nós chamaremos de proposições compostas. Proposição sozinha só serve para falar que é proposição, mais nada, verdadeiro ou falso. Quando a gente começar a juntar as proposições, aí nós vamos chamar de proposições compostas. Aí sim tem graça, porque usaremos os conectivos lógicos que vocês irão conhecer daqui a pouquinho. Ok, gente? Na tabela verdade, como que a gente monta a tabela verdade, tá bom? Para a gente montar a tabela verdade, pensando, como eu já disse, no tempo de prova e no espaço que vocês
Não tem muito nas provas, vamos ser sinceros, né? A gente não tem nem muito espaço e nem muito tempo, temos que ser práticos. Então, o mais comum de aparecer são tabelas com duas proposições. Vou chamar de P, vou chamar de Q. Lembrando que o P e o Q são as frases que nós iremos julgar, são as proposições, tá? A última coluninha ainda vai ficar em aberto porque vocês ainda não conhecem as regras. Logo, logo nós vamos completar a última coluna, ok? Vamos julgar? Pensa assim, ó. O P é uma frase, é uma proposição. O Q é outra proposição. Essas duas proposições podem ser verdadeiras, verdadeiro e verdadeiro. É a única posição, é o único modo que eu tenho para julgar? Não. O que mais que pode acontecer? Verdadeiro e falso. Uma pode ser falsa e a outra verdadeira. Ou as duas podem ser falsas. Então, ó, voltando. Eu posso ter duas proposições verdadeiras, uma verdadeira e uma falsa e a outra verdadeira, ou as duas falsas. Tati, tem que ser nessa ordem. Não, gente. Troquei as linhas de lugar. Resultado é o mesmo. O que manda é o que vai vir aqui, que daqui a pouquinho a gente vai ver as regras, tá bom? Se você começou com falso, falso, terminou com verdadeiro, verdadeiro, não tem problema, gente. Essa ordem é uma ordem mais comum de vocês encontrarem. Tanto em livros de raciocínio lógico, quanto em apostilas que vocês comprarem, tá? Ou provas da VUNESP ou outras provas que vocês forem fazer, tá? Essa sequência é a mais comum. Começar com verdadeiro, terminar com falso. Para quê? Para você se organizar melhor. Começar com verdadeiro, não dá mais, aí a gente começa com falso. Mas se por um acaso você trocar alguma linha, resultado é o mesmo, sem crise, tá bom? Duas proposições. Reparem que nós temos 4 linhas na tabela verdade. Pode acontecer de aparecer mais do que uma proposição? Pode, por exemplo, Maria passou no concurso e João dormiu, ou fulano passou na prova. Eu tenho 3 frases, eu tenho 3 proposições e usei o e e o ou. Então, isso pode acontecer? Pode sim. Se acontecer de aparecer mais do que uma proposição, faz tempo, gente, que não vem em provas tabelinhas com 3 proposições. Mas eu não posso dar o luxo de falar para vocês não vai cair, né? A gente tem que estar se preparado para tudo. Então, ó, 3 proposições. P, Q e vou chamar a terceira de R, tá? 3 frases que nós estamos julgando. Vou começar com tudo verdadeiro por uma questão de organização. Mas lembrando, se você gosta de começar com tudo falso, sem crise, tá? Ó, vou começar com as 3 verdadeiras. O que mais que pode acontecer, gente? Além das 3 verdadeiras, vai respondendo aí na sua casa comigo. Posso começar com verdadeiro e o que vai acontecer com as outras duas? Verdadeiro e falso. Começando com verdadeiro, o que mais que pode acontecer? Falso e verdadeiro. Começando com verdadeiro, tem mais uma. Já pensou aí qual está faltando? Olha com carinho, ó. 3 verdades. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Verdadeiro, falso e verdadeiro. Tá faltando verdadeiro, falso e falso. Dá uma olhada com carinho. Começando com V, não temos mais nenhuma possibilidade. Vamos começar com F, então? Vamos lá, ó, começando com falso. Vou deixar as 3 falsas para o final, para começar com tudo V e terminar com tudo F. Mas quem começou com as 3 falsas agora, não tem problema, tá bom? Falso, verdadeiro e verdadeiro. Vão acompanhando aí comigo, o que mais? Falso, falso e verdadeiro. Falso, verdadeiro e falso. E as 3 últimas, falsas.
Então, gente, olha com carinho, ó. Começamos com V. Quando não deu mais, começamos com F e chegamos em 8 linhas na tabela verdade. Tati, 4 proposições. Aí fiquem tranquilos, gente, senão vocês vão ficar metade da prova construindo tabela e não é o foco de nenhuma banca. Fazer vocês construir uma tabela com 4 proposições, eles não vão fazer, não. Mas te perguntar quantas linhas tem, isso vão, gente. Fiquem espertos com isso, tá? Então, ó, acompanhando aí no material, coloquei até um espacinho para vocês responderem comigo. Uma proposição, tá? Se aparecer uma proposição, tipo, Maria passou no concurso, você tem 2 linhas. Por que 2 linhas na tabela? Ou é verdadeiro ou é falso. Duas proposições é essa tabelinha que eu construí agora com vocês. Nós chegamos em 4 linhas. Isso. 3 proposições foi a última tabela que nós construímos. Nós chegamos em 8 linhas. Se for 4 proposições, o que será que vai acontecer? Vamos ao raciocínio lógico? Ó, vamos lá. 2, 4, 8. O que está acontecendo, gente? Ó, dobrando. Do 2, dobrou, foi para o 4. Dobrou, foi para o 8. Qual que é o dobro de 8? 16 linhas. Então, gente, construir uma tabela com 16 linhas num concurso, super inviável. Mas te perguntar quantas linhas tem, isso já fizeram. Então, a gente tem que ficar esperto se cair de novo. Então, uma proposição, 2 linhas. 2 proposições, 4 linhas. 3 proposições, 8 linhas. 4 proposições, 16 linhas. Se eu continuar, 5 proposições, 32 linhas, ou seja, gente, uma tabela com P proposições, eu vou ter uma formulinha para ajudar vocês a falar quantas linhas tem na tabela verdade. Eu vou chamar de L para ajudar vocês a lembrar que L é número de linhas, tá? Então, L é igual a 2 elevado a P. Número de linhas da tabela verdade é 2 elevado ao número de proposições. Pode fazer o teste que dá certinho, ó. Se for 1, 2 elevado a 1, 2. Se for 2, 2 ao quadrado, 4. Se for 3, 2 ao cubo, olha lá, não vai falar 6, hein? Pelo amor de Deus. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, ó. 2 ao cubo, 8. 2 à quarta, 16. 2 à quinta, 32. E assim por diante. Então, o número de linhas da tabela verdade é sempre 2 elevado ao número de proposições. Ok, gente? Até aqui. Chuchu, beleza? Tá? Falando de proposições, falando da tabela verdade, vamos conhecer os conectivos, os símbolos, tá? O que vai aparecer na sua prova? Bom, o Unesp tem mesclado um pouquinho, tá? Ela tem colocado símbolos, mas também ao mesmo tempo tem escrito. Se escrever, né? E, ou, sem então, sem somente ser, melhor para vocês, né? Eu acho que assusta menos. Quando aparecem os símbolos, geralmente a galera fica mais incomodada, fica assim, ai meu Deus, o que é esse chapéuzinho, o que é esse Vzinho que eu nunca vi na minha vida. Então, bora lá para vocês conhecerem os símbolos. Ó, vou colocar aqui para vocês. Não vão confundir com símbolos da língua portuguesa, lá em língua portuguesa, tá? Aqui é raciocínio lógico, esses símbolos, uma simbologia só para representar os conectivos. Começando pelo E. O E, gente, é chapeuzinho. Deixa eu tirar a setinha, senão vocês vão confundir, daqui a pouco vai aparecer setinha. O E é o chapeuzinho.
Apareceu chapeuzinho na prova de vocês, vocês vão ler E. Não apareceu assim, ó. P, chapeuzinho o quê? Que na língua portuguesa é um acento. Não vão chamar o fiscal e falar que tem coisa errada na prova de vocês. Não vão pagar esse mico, hein? P, E, que. Apareceu chapeuzinho, a gente lê como regra do E, certo? Nome chique. Muito difícil, mas vai que acontece na prova de vocês. Conjunção. Se ele falar conjunção e ou apareceu o chapeuzinho, estamos falando da mesma coisa. É a regra do E, que no próximo bloco a gente vai falar de cada uma separada. Vizinho. Apareceu o vizinho, a gente lê como ou. Apareceu o vizinho, você vai ler P ou que. Onde o P e o que são as proposições que nós vamos julgar. Certo? Nome chique da regra do ou. Disjunção. Então, se aparecer na prova disjunção, regra do ou vizinho, estamos falando da mesma coisa, tá? Se então, pessoal, essa aqui, ó, vocês vão fazer aquele coração. Esse aqui não cai, despenca. Raciocínio lógico sem regra do então, nunca vi. Toda a prova de raciocínio lógico, o então reina, tá? É a famosa setinha, tá? Chama implica. A gente lê assim, ó, se P, então que. Se P, então que. Geralmente são aquelas frases que você, quando pega a prova de raciocínio lógico, que você lê, você fala assim, meu Deus, não tem nem pé nem cabeça. Se João dormiu, então Maria passou no concurso. Aí você lê, fala, como que eu vou responder isso? Viram as regras. Colocou na regra, gente, não tem que ficar tentando interpretar nada, tá? Em menos de 10 segundos vocês vão responder o exercício, tá bom? Se e somente se. Se e somente se. O se e somente se, tá? A gente fala que é a bicondicional. O se então é a condicional, tá? Lembra do então, que é condição, tá? Então, se e somente se é uma bicondicional. Ela é condição duas vezes. Em símbolos vai aparecer assim, ó. A setinha vai e vem, tá? P, se e somente se, que. A setinha vai e vem, tá bom? E o ou, gente, o ou, cuidado para não confundir. Não é a regra do ou, são diferentes, tá? Aqui a gente chama de ou exclusivo, tá? Ou exclusivo é o famoso ou canto, ou danço, ou bebo, ou fumo, tá? Então esse ou é o ou exclusivo. É uma regra diferente da regra do ou, tá? Em símbolos, vai aparecer assim, ó, um Vzinho com um tracinho embaixo. Às vezes, dependendo da banca, eles podem colocar um outro símbolo, mas eles vão falar que é o ou exclusivo, tá bom? Então, é o Vzinho com um tracinho embaixo. E para vocês aí, falta negação. Negação é o tio, tá? VUNESP gosta de trabalhar com tio. Apareceu lá. Um tiozinho e o P, a gente lê não P. Ah, o P vai ser João passou no concurso. Então, apareceu o tio na frente, você vai ler João não passou no concurso. É só colocar o não, acabou, tá? Tem outro símbolo, né? Quem geralmente trabalha com outro símbolo é a CESP, caso vocês peguem alguma prova na internet para estudar. Se aparecer um tracinho assim, ó, ou para cá ou para lá, tá? Também é negação. Uma banca ou outra usa esse símbolo, mas a regra é a mesma do tio, tá? A VUNESP gosta mais de usar o tio ou escrever mesmo não ou negação. Então, esses aqui são os conectivos da tabela verdade. Quando você pega o edital e está lá, conectivos lógicos. Em cima desses aqui que ele vai trabalhar com vocês. É em cima desses conectivos que vai ser cobrado na prova de vocês.
Porém, existem uns agregados, alguns símbolos que podem aparecer na sua prova, que se você não souber como ler aqueles símbolos, não dá para montar uma frase, tá? Uma das últimas provas do INSS, só para vocês terem uma ideia, apareceu, gente, alguns símbolos e as pessoas não sabiam montar as frases. Apareceu lá, só para vocês terem um exemplo. Um E ao contrário e o X. E ele falava que X são os funcionários públicos. Aí você pega a prova, você vai ler assim: E ao contrário, funcionários públicos. Não faz sentido nenhum, tá? Então a gente precisa saber o que é esse E ao contrário. Então tem alguns símbolos que vão aparecer aí para vocês, talvez na sua prova, que se você não souber identificar ou interpretar, não tem como você terminar a frase e responder. Por exemplo, o E ao contrário é existe. Então você vai ler assim: existem funcionários públicos, tá? Então, ó, o E ao contrário é o existe. Bom a gente recordar, caso apareça na sua prova, você sabe ler. Se cortar, gente, parece placa. Põe o não. Não existe. Não existe. Agora, o Ezinho assim, ó. Talvez aí na sua casa, quando eu escrevi o E ao contrário, você falou pertence. Muita gente confunde os dois. O E normal é o pertence, tá? Esse é o pertence. E se a gente cortar, não pertence. Ok? O Uzinho, acho que o U vocês vão lembrar, hein? O U quer dizer contido. Desculpa, o U quer dizer união. O U a gente vai ler como união. E se a gente trocar, colocar o U ao contrário, intersecção. Agora, o Czinho é o contido. Quem lembrou do contido aí como eu? Czinho é o contido. Cortou o Czinho? Não está contido. Czinho para o outro lado. Czinho ao contrário. Aí é o contém. Mas, Tati, não é tudo a mesma coisa? Contido e contém? Não é não, gente. Ó, vou dar um exemplo. Nós estamos contidos na sala, né? Você está contido na sua casa. Sua casa te contém, tá? Então, os pequenos estão contidos no grande. O grande contém os pequenos, tá? É assim que a gente lê. Então, se o contrário contém, se você cortar, não contém. Esses 3 pontinhos, se alguém lembrar, é o portanto. E o A de ponta cabeça, gente? Nossa, o A de ponta cabeça apareceu uma vez numa prova também e o pessoal lia, olhava e falava assim: A de ponta cabeça X, por exemplo. A de ponta cabeça X não faz sentido nenhum, né? Então, o que é esse A de ponta cabeça? A gente lê assim, ó: qualquer, ou para tudo. Ou para todo. Então, se na prova aparecer que X são os funcionários públicos, apareceu lá, gente, A de ponta cabeça com X, você vai ler qualquer funcionário público. Para todo funcionário público. Então, tem um sentido esses símbolos, não é simplesmente a gente ler ao pé da letra, tá? Senão não vai fazer sentido nenhum, tá? Então, aí no teu material, depois dos conectivos lógicos, eu deixei um espacinho para vocês completarem com esses aqui. Eu ainda brinco com a galera, falo assim, ó, são os agregados, tá? São alguns símbolos que a gente tem que colocar para ajudar vocês a formar uma proposição na hora de fazer a prova de raciocínio lógico. Ah, não apareceu nenhum desses símbolos? Tranquilo, a gente trabalha só com os conectivos lógicos que estão na tabela verdade. Belezinha, gente? No próximo bloco, nós vamos trabalhar com cada uma dessas regras, tá? Com cada um dos conectivos lógicos separados, aprendendo como colocar na tabela verdade
e treinando alguns exemplos, alguns exercícios, ok? Espero vocês no próximo bloco. Até mais!